Olá, bem-vindos ao canal A Lei e o Testemunho. Hoje é o último vídeo da série dos 144 mil. Neste último estudo, iremos estudar a identidade dos 144 mil. Depois da vinheta. Apocalipse capítulo 7, verso 4 nos diz: E eu vi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Como vimos nos vídeos anteriores, que essas tribos dos filhos de Israel são justamente a igreja cristã. E agora Tiago, capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Vemos aqui que essas tribos são justamente o mundo cristão, os cristãos. Também 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9 e 10, nos diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Falando justamente para os gentios. Que se converteram ao cristianismo. Sim. E agora Apocalipse 14, verso 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Então são cristãos, né? Seguem justamente o Cordeiro, seguem a Cristo. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, ou seja, eles foram comprados como primícia, porém, dentre os homens, ou seja, dentre os vivos. Quando é que isto ocorre? Justamente. Então vemos aqui que os 144 mil surgem da igreja. A igreja cristã. Sim. Interessante, agora temos que saber de qual igreja. Porque em Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, mencionam as 7 igrejas da Ásia. Ali seriam 7 períodos em que a igreja passaria na história terrestre. A partir da igreja cristã, a igreja primitiva dos apóstolos, nós temos 7 períodos históricos. Agora, os 144 mil foi tirado de qual período da igreja? Vejamos. Então, como vimos, Apocalipse 14, verso 4 diz: Esses são os que dentre os homens foram comprados, ou seja, dentre os vivos. E agora em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 15. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então vemos aqui que na volta de Cristo terá santos vivos. E os 144 mil é justamente esse grupo. Então vemos que os 144 mil vem da última igreja. Ou a última geração. Justamente. Interessante que essa última igreja se chama Laodiceia. E o que significa o nome Laodiceia? Julgamento do povo ou povo do juízo. Então é um povo que prega a respeito do juízo e sabe que o juízo está ocorrendo naquele exato momento. Justamente. Agora, interessante é que essa igreja prega sobre isso. Pois Amós 3, o verso 7 nos diz: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Então significa que os 144 mil conhecem esse segredo que foi revelado, que Deus revelou para eles. Qual o segredo? O julgamento do povo. O julgamento que se iniciou. Justamente. Agora vejamos um pouco mais a fundo sobre a pregação dos 144 mil. Em Apocalipse 14, o verso 6 e 7 nos diz: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Agora, vejamos o primeiro elemento dessa pregação, que é justamente temei a Deus. E o que é isso? A definição que a Bíblia dá para temer a Deus está lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então, 144 mil prega a observância dos 10 mandamentos. Temos também Salmos 111, o verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. E agora nós temos um segundo componente. O dai-lhe glória.
Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, nos diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o 144.000 vai estar pregando a respeito da temperança no vestir, no comer, no falar, em tudo. Agora, um texto do Espírito de Profecia. Maravilhosa graça de Deus, página 348. Nosso vestuário, nossas casas, nossa conversação devem testificar de nossa consagração a Deus. Temos também no manuscrito 16 de 1890. Dar glória a Deus é revelar seu caráter em nosso próprio e assim torná-lo conhecido, ou seja, é justamente a santificação. Então, o segundo elemento da pregação dos 144.000 é a santificação. Agora temos um terceiro elemento, porque é vinda a hora do seu juízo. No Grande Conflito, página 490, nos diz: solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação, momentosos os interesses nela envolvidos. O juízo ora se realiza no santuário celestial. Há muitos anos esta obra está em andamento. Breve, ninguém sabe quão breve, passará ela aos casos dos vivos. Na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar por exame. Ou seja, um outro elemento da pregação dos 144.000 é justamente o juízo. Agora, o quarto elemento é justamente: adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Agora, aonde encontramos esta mesma frase? Agora, Êxodo, capítulo 20, os versos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Então significa que, na primeira mensagem angélica, um dos elementos consta o sábado do 4º mandamento. Então, o primeiro anjo, que é a pregação dos 144.000 ali, ele parafraseia o 4º mandamento. Ele chama a atenção do povo para a observância do 7º dia, do sábado. Não termina por aí, temos também a segunda mensagem. Em Apocalipse, capítulo 14, verso 8. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Agora precisamos entender o que é Babilônia. O Espírito de Profecia, o Grande Conflito, página 381 e a página 383, nos dizem: no capítulo 14 do Apocalipse, o primeiro anjo é seguido por um segundo anjo, que proclama: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. O termo Babilônia é derivado de Babel e significa confusão. É empregado nas Escrituras para designar as várias formas de religião falsa ou apóstata. Declara-se que Babilônia é mãe das prostitutas. Como suas filhas, devem ser simbolizadas as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições, seguindo-lhe o exemplo em sacrificar a verdade e a aprovação de Deus, a fim de estabelecer uma aliança ilícita com o mundo. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, deve aplicar-se às organizações religiosas que se corromperam, visto que essa mensagem se segue a advertência acerca do juízo, deve ser proclamada nos últimos dias. Temos também em Carta 57, dia 22 de março de 1893, e o Espírito de Profecia nos diz: as igrejas denominacionais caídas são Babilônia. Babilônia tem estado a promover doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho do erro é composto de doutrinas falsas, tais como a imortalidade natural da alma, o tormento eterno dos ímpios, a negação da existência de Cristo antes do seu nascimento em Belém, e a defesa e exaltação do primeiro dia da semana acima do santo e santificado dia de Deus. Estes erros e outros semelhantes são apresentados ao mundo pelas várias igrejas, e assim se cumprem as Escrituras que dizem: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. É uma ira criada por doutrinas falsas,
E quando reis e presidentes bebem esse vinho da ira da sua prostituição, enche-se de ódio contra todos os que não vivem em harmonia com essas heresias falsas e satânicas, que exaltam o sábado falso e levam os homens a pisarem o monumento de Deus. Então vemos aqui que Babilônia é um conjunto de igrejas apóstatas. E o vinho que eles dão a beber aos reis da terra é justamente as suas falsas doutrinas. Então vemos aqui que a mensagem de Babilônia é contrária à mensagem dos 144 mil. Nós vamos ver aqui algumas diferenças, né? Primeiro, a questão do sábado contra o domingo, a questão do tormento eterno contra o aniquilacionismo e outras coisas mais. Apocalipse capítulo 14, verso 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Temos que entender agora o que é adorar a besta, né? E a sua imagem. No mesmo grande conflito, página 386 a 388. Mas o que é a imagem à besta? E como será ela formada? A imagem feita pela besta de 2 chifres, e é uma imagem à primeira besta. É também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar as características da própria besta, o papado. Quando a igreja primitiva se corrompeu, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E para poder governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Daí resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o usava para favorecer os seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. Então, a besta é justamente o papado. E o papado surge dessa união entre a igreja e o Estado. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos da América, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha os seus decretos e apoie as suas instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e o resultado inevitável será a aplicação de penas civis aos dissidentes. Então nós vemos aqui que os 144 mil tem uma mensagem, que se chama as 3 mensagens angélicas. A primeira e a segunda começam a primeira confronta a heresia, apresentando a verdade. A segunda denuncia Babilônia, que é a união das corporações religiosas, que formam o ecumenismo. Essa é a segunda mensagem angélica. Vejamos. Agora Apocalipse capítulo 14, os versos 9 a 12. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. E não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então nós podemos notar agora aqui que existe um segundo elemento na mensagem do terceiro anjo, que é o aniquilacionismo, ou seja, destruição total. Pois em Apocalipse, capítulo 20, o verso 9, nos diz: e subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu, e os devorou. E agora, Salmos, capítulo 37, o verso 20. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, e em fumaça se desfarão. Então aqui a Bíblia apresenta a aniquilação total dos ímpios, assim como a mensagem do terceiro anjo fala. Então esta pregação aqui vai contra o que se ensina no mundo religioso. Vejamos. Justamente. E uma coisa que vemos aqui também é que esta condenação é sobre aqueles que adoram a besta, a sua imagem e recebem o sinal. Ou seja, o domingo aceitam adorar um mandamento humano acima do mandamento de Deus. Isso. Agora, o último elemento dessa pregação dos 144 mil
é justamente essa aqui. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então vemos aqui que guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus é justamente a justificação pela fé. E esta é a verdadeira justificação pela fé. Não será toda abordada aqui, mas num dado momento a apresentaremos. Então, o que nós podemos ver sobre a pregação dos 144 mil? É que a pregação dos 144 mil é a mesma pregação adventista. Então, no mundo religioso, as igrejas evangélicas nos chamam, nós, os adventistas do sétimo dia, de seita. Porém, quando vamos à Bíblia, a pregação dos 144 mil é a mesma nossa. A Bíblia nos chama de Israel de Deus, Israel moderno. Enquanto eles nos chamam de seita, a Bíblia nos define como Israel de Deus. A nossa pregação é idêntica à dos 144 mil. E vemos também que Deus define a pregação adventista como seu evangelho eterno. Então aqui nós temos os 144 mil, sai de Israel. Qual Israel? A igreja adventista do sétimo dia. Os 144 mil são primícias porque eles são os primeiros a serem selados pelo Espírito Santo. A pregação dos 144 mil é a nossa pregação. Somente nós podemos fazer parte dos 144 mil, porque é a nossa pregação. Nós pregamos sobre isto. Nós pregamos sobre o sábado, sobre o juízo investigativo. Pregamos sobre a temperança. Pregamos sobre a santificação. Pregamos sobre a lei de Deus. Pregamos contra a Babilônia, que é justamente o ecumenismo e o papado. Falamos sobre o sinal da besta, que é o domingo. Nós falamos sobre o aniquilacionismo, que é Deus aniquilando todos os ímpios de uma vez. Essa é a nossa pregação. Os 144 mil só podem sair de nós. Então aqui termina o estudo e vemos que a identidade dos 144 mil é justamente adventista. Então, os 144 mil são adventistas do sétimo dia. Então, que Deus os abençoe e os aguardamos para um próximo estudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.